Olá, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres que se Amam. Aqui nós vamos conversar sobre como ser essa mulher, como fazer, o que fazer para ser essa mulher que se ama, essa mulher que é autossuficiente até certo ponto, mas que é um ponto necessário para que ela consiga cuidar de si, para que ela consiga tomar as suas decisões da forma mais assertiva possível e viver com mais felicidade, com mais prazer. Eu sou Amanda Carvalho, sou psicóloga clínica e trabalho com atendimentos individuais, com casais e também com famílias. E o nosso tema de hoje é: para se amar de verdade é preciso decidir. Afinal, o que é decidir? O que é isso? Decidir, no sentido literal da palavra, é quando nós emitimos o juízo final de alguma coisa, de algo ou alguma coisa, ou seja, damos a última palavra sobre aquilo. Quando alguma figura de autoridade dá uma última palavra, uma última sentença. E aí me vem um questionamento: se decidir é quando alguém dá a última palavra sobre alguma coisa ou sobre um acontecimento, então quem pode decidir? Tirando nas leis, na questão de um juiz, de uma pessoa que tem a autoridade, que cabe a ela a autoridade de decisão sobre algumas coisas que as pessoas fazem de errado, mas e na nossa vida? Cabe a quem dar a última palavra sobre aquilo que nós queremos, desejamos, vamos fazer e temos que, da forma que nós temos que agir para que possamos conseguir o mínimo de felicidade possível. E aí eu vi uma frase do Anthony Robbins, que eu vou ler aqui para você entender um pouquinho sobre o que nós vamos conversar nesse vídeo. Ele diz que usar o poder da decisão lhe dá a capacidade de superar qualquer justificativa para mudar toda e qualquer parte da nossa vida em instantes. Ou seja, nós temos o poder de mudar qualquer parte da nossa vida no instante. Que instante é esse? É o instante em que tomamos uma decisão. Por exemplo, quando o juiz toma uma decisão de que alguém vai ser preso por tanto tempo, a partir daquele dia que aquele juiz tomou aquela decisão, aquela pessoa muda completamente a sua vida. O acesso dela a outras pessoas, a vida dela a partir daquele momento, daquela decisão, é outra, é completamente diferente. E assim acontece com a gente. Quando nós conseguimos ou quando nós tomamos a decisão de sermos diferentes, de fazermos algo diferente, a nossa vida começa a mudar a partir dali. Então, o poder da decisão, ele é fundamental para que consigamos mudar ou melhorar qualquer aspecto da nossa vida. E não decidir também é uma decisão. Como assim? Como que não decidir também é uma decisão? Se nós não decidimos, alguém vai decidir por nós. Se nós não decidimos aquilo que nós queremos ou qual caminho nós queremos seguir para chegar em algum lugar, a pessoa que está dirigindo ou aquela outra pessoa, ela vai decidir por nós. Ela vai decidir o nosso caminho, ela vai decidir os nossos passos a partir dali, ou então nós viveremos presas a situações ou zonas de conforto até, das quais ficamos em concordância com tudo. Tudo que as pessoas fazem, tudo bem, ok, tudo bem, ok, tudo bem, ok, tudo bem. Por quê? Porque se nós não conseguimos decidir, já está decidido. Tem uma frase que diz que que decidir, não decidir, também é uma decisão. Justamente por isso, alguém vai decidir por nós, alguém vai decidir o nosso caminho, alguém vai decidir qual prato pedir no restaurante, ou então a gente pede o que está mais sendo pedido, e sempre vamos entrando nessa massa, nessa conexão que a maioria das pessoas vão, de o que o fulano fizer eu faço, e o que é socialmente aceito eu faço. Só que isso tem um peso, e isso também tem uma consequência. Existem dois grupos de pessoas, dois grupos de mulheres. As mulheres que são decididas, aquelas mulheres que
elas conseguem ser felizes, mulheres que têm bons relacionamentos, que têm sucesso no trabalho, que têm uma saúde estável e que conseguem superar os seus problemas. Não é que essa mulher não tenha problema, ela também tem. Mas a forma com que ela decide superar, resolver aquele conflito ou aquele problema que chega até ela, que faz toda a diferença. A diferença em quem ela é, a diferença em como ela escolheu viver. E existe um outro grupo também de pessoas e de mulheres que são aquelas que não decidem. Geralmente são pessoas que sentem muitas dores, são pessoas que têm a saúde muito abalada, a saúde física mesmo. Ela é muito abalada porque a nossa mente, ela manda uma mensagem de que as coisas não estão bem e o nosso corpo reage a isso. Geralmente ele reage manifestando algumas doenças. E são pessoas, são mulheres que têm muitas brigas, têm muitos conflitos em seus relacionamentos, têm crises financeiras, têm também infelicidade no trabalho. Reclamam muito e não gostam de trabalhar onde trabalham, não gostam de fazer o que fazem. Então existem esses dois grupos de mulheres. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Como é que eu cheguei a isso? Porque eu participei por 26 anos desse grupo, das mulheres que não eram decididas, das mulheres que não tomavam decisões e que deixavam a vida levar em vários pontos, deixava a vida, às vezes o relacionamento, a pessoa que estava comigo, tomar as decisões ou guiar a minha vida, guiar aquilo que às vezes a pessoa nem sabia, mas se eu não tomava a decisão, alguém tomava por mim. Quando nós somos menores, quando nós somos crianças, nós somos adolescentes, quem toma essas decisões por nós são os nossos pais, por imaturidade ou por não sabermos ao certo o que queremos, aonde queremos, que jeito que queremos. Então alguém toma essa decisão, que nesse momento, no momento ali da infância, da adolescência, quem faz isso por nós são os nossos pais. A partir da vida adulta, nós precisamos saber tomar as decisões. Eu vivi relacionamentos muito complicados, porque eu não sabia decidir, eu não sabia. Entrei num relacionamento e ali eu fiquei até por zona de conforto, por mais conflituoso que fosse. E em um outro relacionamento me mantive por culpa, por uma série de outros sentimentos, e ali vivi por mais um bocado de tempo. Financeiramente, as coisas iam muito mal. Só pioravam, não superava os meus problemas, não superava o fato de ter feito algumas escolhas erradas, de ter seguido por caminhos errados. Vivia com enxaqueca, vivia com dor de garganta, meu filho adoecia pra caramba, tinha bronquite, rinite, tinha um monte de coisas, era uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque vivia dentro desse grupo de pessoas que não tomavam decisões, que deixava a vida ir guiando, a vida ir levando, ou então mantinha em zona de conforto, às vezes por medo. Por muitas vezes eu me mantive por medo de mudar, medo de que aquilo fosse diferente, medo de não saber como lidar com aquela situação dali pra frente. E isso eu vivi assim durante 26 anos da minha vida. Foi quando eu tomei a decisão de que eu não queria mais viver daquele jeito. E fui atrás de tudo o que eu precisava para que eu não vivesse daquele jeito mais. Para que eu pudesse mudar completamente a minha vida. E foi quando eu mudei realmente e passei a tomar essas decisões. A decisão de cuidar de mim, a decisão de voltar, de terminar os meus estudos na faculdade. A decisão de não passar mais por problemas financeiros, e para isso eu precisava me dedicar aos estudos, eu precisava me dedicar ao trabalho, mas um trabalho que eu gostasse de fazer. E para que você também mude, é importante que você olhe, se perceba, se veja. Em que eu quero me transformar? Aonde eu quero ir? Qual caminho eu preciso trilhar daqui para frente? É através do estudo, é através de decidir não me relacionar mais com pessoas que às vezes são abusivas, relacionamentos abusivos, relacionamentos em que
Você não tem o direito de escolha o relacionamento em que te faz muito mal. Então é o poder da decisão, de decidir como você quer viver daqui para frente. E qual que é um dos maiores benefícios disso? Qual o benefício que foi na minha vida e que é na vida de muitas mulheres? É que quando você toma a decisão de não viver daquela forma mais, você não aceita mais. Você não aceita mais relacionamentos abusivos. Você não aceita mais pessoas que te fazem mal. Você não aceita mais encaixar. O que é esse encaixar? Muitas vezes nós buscamos encaixar para sermos socialmente aceitas, para que o outro não fale de mim, para que eu tenha a família perfeita, para que eu seja aceita, para que eu não sofra uma rejeição de algumas pessoas. E nós começamos a fazer isso. Nós começamos a tomar decisões baseadas no que o outro acha, no que o outro pensa, ou no que o fulano, ciclano ou beltrano acha que tem que ser, ou como tem que ser a nossa vida. E por aí nós corremos o sério risco de sermos infelizes e vivermos naquele grupo, naquele segundo grupo de mulheres que sofrem muito, quando não conseguem tomar as decisões, a decisão simplesmente de não ser mais o coautor de uma outra pessoa, ou seja, de que aquela pessoa, você participa da vida de outra pessoa e não é o autor da sua própria história. Você está por trás de outra pessoa. As decisões, aquela pessoa diz: eu quero ir para o sul, ok, nós vamos para o sul. Eu quero ir para o norte, ok, nós vamos para o norte. Eu quero que você faça isso, ok, você vai lá e faz isso. Acontece até mesmo de filhos. Às vezes a mulher diz: eu quero um filho, eu quero 2 filhos. Mas para ser socialmente aceita, dependendo do grupo em que vive, você tem que ter 3, você tem que ter 4 filhos. Só que quais são as consequências, por exemplo, de quando nós não queremos ter ou fazer algo e mesmo assim nós fazemos? Nós sentimos muita angústia. Vem uma angústia gigantesca de: peraí, eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo por outra pessoa. Eu estou vivendo porque a sociedade a sociedade acha que eu tenho que fazer assim. A sociedade acha que é melhor que eu haja dessa forma. E aí nós entramos nas caixinhas, nos moldes, nesses moldes sociais para tentarmos ser aceitas. Só que isso nos custa caro a nossa saúde mental, porque ser aceito nem sempre é aquilo que lá no fundo a gente quer, não por aquela pessoa, não por aquela situação. Um emprego que vamos supor, o meu marido acha que é muito bom pra mim, porque talvez eu vá ganhar bem, isso ou aquilo, mas que pra mim não é bom, que pra mim pode ser uma tortura estar ali fazendo aquilo todos os dias, daquele jeito. Entendem? Então é uma questão de decisão, de olhar para si e pensar: qual a decisão eu quero tomar, aonde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer a partir dali, a partir daquele momento, aonde eu quero estar daqui quanto tempo e o que eu tenho que fazer para chegar aonde eu quero estar daqui 5, daqui 10 anos. O que eu tenho que fazer para chegar aonde eu quero chegar? E por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa esse processo? A gente começa aos pouquinhos. É devagar que a gente vai olhando e pensando: o que eu posso fazer? Qual a decisão eu posso tomar hoje para chegar aonde eu quero? Qual a decisão eu tenho que tomar para que eu esteja bem, para que eu esteja feliz daqui tanto tempo? Todas nós, absolutamente todas nós temos sonhos. Nós imaginamos um estilo de vida, nós imaginamos como queremos o nosso relacionamento, nós imaginamos como queremos que os nossos filhos sejam, como queremos que eles se comportem, como eles serão na vida adulta. Isso tudo passa na nossa mente. A nossa mente é extremamente produtiva e criativa. E se nós não colocamos isso em prática, se sonhamos
tudo isso, se almejamos, se queremos, se sonhamos e não tomamos as decisões para chegar aonde a nossa mente vai, quando a gente deita no travesseiro, quando a gente olha para alguém e pensa, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter essa vida, eu gostaria de ter essa condição financeira, eu gostaria de ter esse tipo de relacionamento, eu gostaria de não mais adoecer, eu gostaria que os meus filhos fossem bem-sucedidos. Qual a decisão você tem que tomar para que a sua vida entre dentro da linha dos seus sonhos? Para que encontre a estrada que vai levar à realização daquilo que você espera, daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Porque é uma estrada, só que para chegar nessa estrada, a gente tem que tomar as decisões que nos cabem para trilhar aquele caminho, para chegar àquele caminho. Só que acontece que nós temos, a nossa mente ela tem algo que chama pensamento automático. O que é um pensamento automático? Quando nós vamos vivendo o nosso dia a dia, ela vai olhando, ela vai observando. Ah, então a Amanda tem medo disso. Ah, então a Amanda gosta daquilo. A Amanda faz isso. E aí ela vai gerando, para não ter o desgaste de ficar criando também o tempo todo, ela gera o pensamento automático. E esse pensamento automático vem baseado naquele comando que eu mando para minha mente, no meu dia a dia, em como eu me comporto, em como eu me vejo, o que eu falo para mim, aqui, eu, no momento em que eu tenho esse autodiálogo. Ela vai armazenando tudo isso, os medos. Por exemplo, se você assiste um jornal, tá ali assistindo um jornal de não sei que horas, e lá tá trazendo um monte de tragédia, fulano matou ciclano, Beltrano fez aquilo e aconteceu isso, e desastre atrás de desastre, a sua mente armazena. Ela armazena e ela reconhece o medo que você tem ao assistir aquilo, ao ver aquilo. Certo, ela armazenou. A partir daquele momento, qualquer informação que te gerar medo, ela pode trazer aquela informação. Vira um pensamento automático. Se às vezes eu vejo que acontece um monte de tragédia com os filhos de outras pessoas, eu fico com medo de que aquilo aconteça com o meu. E aí, se o meu filho atrasa em alguns momentos, ou se ele não responde no momento em que eu chamo, ou se acontece qualquer coisa com ele, eu me desespero, porque a informação, o pensamento automático que a minha mente busca é aquele lá do jornal que eu assisti. É aquele lá da fulana, da ciclana que contou pra mim que era daquele jeito, que seria, que aconteceu com ela, ou que aconteceu com outro fulano, ou que viu não sei aonde. A minha mente busca esse pensamento, que é um pensamento automático, porque eu acessei o medo. E assim acontece em todas as áreas da nossa vida, na saúde, no nosso relacionamento, na questão financeira. Então é tomar a decisão de não participar mais desse grupo, de não saber o que quer, esse grupo de não ter coragem, muitas vezes, de tomar as decisões que quer tomar. E isso parte desse auto-amor. Por isso esse programa se chama Mulheres que se Amam, para que cada uma aprenda a se amar, aprenda a olhar para si e comece a tomar as decisões para que esse amor desperte, para que ao olhar para si você sinta o prazer em viver e não o desespero, o medo, a aflição, a doença, o aperto financeiro. É tomar a decisão de fato, mudar aquilo que precisa ser mudado, para que a sua mente alcance aquela estradinha que leva aos seus sonhos, que leva aquilo que você almeja, aquilo que você deseja viver na sua vida. Eu passei por uma situação esse final de ano, em que para mim foi uma das decisões marcantes na minha vida, em que eu estava num evento, um evento em São Paulo, e eu precisava tomar uma decisão ali, na próxima 1 hora, precisava tomar uma decisão muito séria,
que poderia mudar completamente a minha vida, e eu não sabia o que fazer. Eu entrei em desespero porque eu não sabia se eu seria aceita ali no meu marido, na minha família, ou como é que seria para minha questão profissional, ou como é que seria para minha vida pessoal a partir do momento que eu tomasse aquela decisão. E eu entrei em pânico. Eu não conseguia ficar mais parada na palestra, eu ia ao banheiro toda hora, dava os esfíncteres bagunçaram tudo, dava vontade de ir ao banheiro toda hora, porque o meu corpo todo, ele começou a reagir ao pânico que a minha mente estava sentindo. E aí eu parei um instante e pensei, eu sentei, me afastei de todo mundo, parei, respirei fundo e falei e pensei, o que você quer para você, Amanda? O que você quer para sua vida daqui 5 anos? Esse foi o tempo que eu calculei. Como é a sua vida hoje? Como você quer estar daqui 5 anos? E para você chegar, e aí eu fui imaginando tudo aquilo que eu queria e conversando comigo. E para você chegar aqui em 5 anos, qual a decisão você tem que tomar? Qual o passo você tem que dar? Eu tenho que decidir nesse momento aceitar aquilo que estava acontecendo ali, tomar a decisão de participar desse grupo de negócios, desse grupo de pessoas que iriam fortalecer para que eu crescesse dentro da minha área profissional, mas isso geraria um impacto muito grande na minha vida pessoal, no meu relacionamento com o meu filho, com o meu marido, com a minha família de forma geral. Por isso era tão difícil tomar a decisão, mas baseado nisso que eu estou trazendo aqui e em tantas outras coisas, em tantas outras informações que está no canal do YouTube, lá nos outros vídeos, é que eu tomei essa decisão de realmente participar, de realmente enfrentar todas as consequências que viriam, porque eu sabia que não seriam poucas as consequências, eu sabia que outras pessoas não concordavam com aquela decisão que eu estava tomando, e foi muito difícil, mas eu tomei essa decisão e faço hoje, encarei todas as consequências. E hoje desenvolvo esse projeto, hoje desenvolvo o meu trabalho baseado nessa decisão que eu tomei em como eu quero estar daqui 5 anos, como eu quero viver, como eu quero me ver, como eu quero estar, não só financeiramente, mas em quantas pessoas eu posso ajudar, em quantas pessoas eu posso chegar baseado nessa decisão. O poder da decisão, ele é transformador na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer uma de nós. Só que precisamos conseguir tomar a decisão. E por que às vezes é tão difícil? Assim como foi para mim, também é difícil para você. Porque entra justamente nessas questões de ser socialmente aceitos, sermos socialmente aceitas, de como vai ser, o que o fulano, o que o ciclano, o que o beltrano vai pensar, qual impacto isso vai ter na minha vida. Sair de um relacionamento, por exemplo, tomar a decisão de sair de um relacionamento que às vezes é conflituoso, não é nada fácil, não é nada fácil. A gente enfrenta o medo, a gente enfrenta, e eu vou ficar sozinha, e como é que eu vou fazer com a questão financeira, como é que eu vou fazer para dar conta do meu filho, como é que eu vou fazer para dar conta disso tudo? Então a decisão, ela tem um peso ali por trás, muito grande. E esse peso que está ali atrás, que muitas vezes nos prende ali naquele estilo de vida, e a gente não consegue sair, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue mudar, porque é uma outra pessoa que direciona a nossa vida, ou é aquele trabalho daquele chefe que grita comigo o dia inteiro que direciona a minha vida, porque eu tenho medo de sair do emprego, eu tenho medo de não ter aquele salário mais. De fato, a gente precisa tomar muito cuidado em tomar decisões, mas é preciso entender que para mudar a vida, para transformar a vida e sair de onde nós estamos, para chegar aonde nós queremos, para chegar aonde nós sonhamos chegar,
nós precisamos tomar a decisão e enfrentar as consequências dessa decisão. No meu caso, as consequências era esse enfrentamento familiar, era como eu ia me organizar diante disso tudo, como eu ia lidar com a exposição, até a minha exposição da minha profissão, dos colegas psicólogos, de como isso tudo seria, que impacto isso iria gerar. Então era muito grande o que ia gerar. Assim como para sair de um relacionamento, também foi muito sofrido, também foi muito difícil. Mas se não houvesse essa decisão, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje, como aconteceu com muitas pacientes que passaram pelo processo psicoterapêutico e ainda passam comigo, ainda estamos em processo de transformação. Mulheres que até tinham a independência financeira, mas que não tinham a independência emocional, que tinham medo, muito medo de viver só, muito medo do que a sociedade ia pensar e achar por não estar dentro de um relacionamento, ou por estar numa festinha, ou por estar se expondo de alguma forma. E essas mulheres estão em processo de transformação, algumas outras já passaram pelo processo de transformação, de entender que essa decisão ela precisa ser baseada no que nós sentimos. E muitas vezes eu falava e falei para elas: o que você quer para você? Como você quer viver? É dentro desse relacionamento? É dentro dessa situação financeira? Algumas outras pacientes tinham também a dependência emocional dos pais, por mais que já tinham saído de casa, tinha independência financeira, esses pais ainda eram muito apegados e traziam ameaças emocionais, ameaças afetivas, no sentido de: se você não fizer isso eu vou ficar triste, se você usar essa roupa eu vou ficar infeliz, você vai me magoar. De pais que realmente chegam a chorar e pedir para aquela pessoa não se portar ou não ser aquilo que ela queria ser. E aí é onde nós entramos nessa dependência emocional. Muitas mulheres são dependentes emocionais dos maridos também, pelo medo, o medo de tomar uma decisão. E por experiência no consultório, aquela mulher que toma a decisão, aquela mulher que sabe onde quer, aquela mulher que corre atrás das coisas que ela quer para ela, se ama, ela é muito mais valorizada, ela é muito mais amada do que as mulheres que acham que não podem decidir, que elas têm que ficar quase que anônimas para ter a atenção, para ter o cuidado, para ter o carinho. Então, por experiência, quando você se torna uma mulher decidida, automaticamente você vai ser muito mais amada, cuidada e respeitada. Só que isso precisa começar aqui dentro de cada uma de nós, dentro de decidir: eu não quero mais viver assim, eu não vou mais viver assim. Eu decido ser a mulher que eu quero ser. Eu decido ser aquela pessoa que tem sonhos e aquela pessoa que vai alcançar cada um deles. Então é o poder da decisão que transforma o nosso processo, que nos leva de X a Y, que nos leva do caminho que nós estamos trilhando, da vida que nós temos hoje, à vida que nós queremos viver. Então é esse poder da decisão, é o decidir quem você quer ser daqui a tanto tempo, quem você quer, com quem você quer estar, como você quer viver, como você quer que seus filhos estejam. Muitos pais trazem os filhos e entram, e às vezes até em brigas até dentro do consultório, dizendo: a culpa é sua, não é sua, não é sua, do fulano, do ciclano, da ciclana estar do jeito que está. Mas aí nós também temos que decidir qual tipo de pai, qual tipo de mãe eu quero ser para o meu filho. É aquela mãe que toma a decisão de às vezes até precisar ser um pouco mais dura com aquele filho, de precisar, vou trazer um exemplo comum, de precisar tomar o celular para que aquele filho estude para a prova que tem no outro dia.
Então é desde pequenas coisas, pequenos detalhes. Se nós queremos filhos bem-sucedidos, nós precisamos tomar a decisão de ser essa pessoa bem-sucedida e ter a coragem de ir lá e fazer o que precisa ser feito para que ele alcance o caminho que nós sonhamos. Se nós queremos relacionamentos bem-sucedidos, relacionamentos felizes, precisamos tomar a decisão de viver aquilo que queremos viver dentro de um relacionamento. E se o relacionamento é um relacionamento abusivo, é um relacionamento difícil, que não tem respeito, não tem reciprocidade, é tomar a decisão de sair de relacionamentos abusivos e se relacionar com pessoas que venham a acrescentar, com aquele tipo de pessoa que passa aí na sua mente todas as noites. Porque passa. A gente não passa essa vida simplesmente sem sonhar, ou sem almejar, ou sem desejar. Então, para ser essa mulher que se ama, que se valoriza, comece tomando a decisão de ser aquilo que você quer ser para você. Tomando a decisão de ser essa mulher que decide o caminho que você quer seguir, que decide a pessoa que você quer se relacionar, que decide aquilo que você merece ter e viver na sua vida. Combinado? Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, continuando o nosso programa das mulheres que se amam, ok? Um grande abraço, tchau, tchau!